Agora vamos ver então. Ai, vejamos. Vejamos. Vamos ver como ficou a sondagem aí para o governo de São Paulo. O Ibope também ouviu eleitores em pesquisa para a corrida paulista. João Dória e Paulo Scaff aparecem na frente. Vamos dar uma olhada. Dória, do PSDB, lidera a corrida ao Palácio dos Bandeirantes com 20% das intenções de voto. Paulo Scaff, do MDB, aparece em seguida com 18%. Como a margem de erro é de 3% percentuais para cima e para baixo, os dois estão tecnicamente empatados. Márcio França, do PSB, tem 5%. Luiz Marinho, do PT, tem 4%. Major Costa e Silva, do DC, está com 3%. A professora Lisete, do PSOL, tem 2%. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB e Toninho Ferreira, do PSTU, estão com 1% cada. Edson Dorta, do PCO, e Rogério Schecker, do Novo, não pontuaram. Brancos e nulos somam 29%. Não sabem ou não responderam, 15%. O Ibope ouviu 1.204 eleitores de todas as regiões do estado de 17 a 19 de agosto. O governo de São Paulo está mais objetivo, porque não tem aquele negócio de cenário com fulano, cenário sem ciclano, negócio, o tabuleiro está montado já, fica mais simples. E isso faz toda a diferença, né? E isso coloca pra gente já uma situação que é a seguinte: se segura, Dória. Não tá fácil. A coisa não tá fácil pro lado dele, não tá fácil, gente. não. É cabeça a cabeça ali, né, Rosa? Cabeça a cabeça, e a rejeição dele é uma rejeição que pega aquilo ali vai ser, ele vai ter que rebolar para vencer o Paulo Scaff num segundo turno. E pega porque todos os outros adversários estão contra ele, não estão contra o Scaff. A gente viu isso no debate da Band. Então você tem, por exemplo, o Márcio França mirando no Dória. E o que o Márcio França está pegando? Parte da rejeição do Dória, Zezé, é porque o Dória se colocou como aquele outsider, o político que não era político, e quando ele entrega a prefeitura para ser candidato ao governo, ele se mostra carreirista. Ele é político como os outros políticos, que ele está interessado mais no poder, segundo a análise que está se fazendo. E o Márcio França está aproveitando isso para poder desconstruir essa imagem dele de que ele não tem responsabilidade, que ele está mesmo querendo galgar degraus no poder e não terminou nem aquilo que ele se propôs a fazer junto ao eleitor de São Paulo. E isso está trazendo um grande desgaste, porque as pesquisas mostram que dentro da cidade de São Paulo, onde ele foi prefeito, Zezé, a rejeição dele é alta. E, por outro lado, você também tem, Zezé, uma questão que foi a briga do França e do Dória, e isso dividiu o tucanato em São Paulo e as forças que apoiam o governador Geraldo Alckmin. Com isso, Sena, você tem prefeitos que antes estavam tudo no colo do PSDB, que hoje está dividido entre França e Dória. Então, o Dória, Zezé, não tem todos os palanques que o governador Alckmin teve quando foi candidato à reeleição. E o Scaff, então, está nadando de braçada. E o Scaff e o Dória, quando você vai para o perfil deles, eles são parecidos, são empresários, Zezé, da iniciativa privada, com propostas semelhantes. Agora, o que o PSDB vai fazer, Zezé? A estratégia do marketing do Dória é colar a imagem do Temer no Scaff. Só que isso também é perigoso, porque o PSDB também, nesses anos, Zezé, esteve apoiando o Temer nos projetos, esteve na base de governo. Então, assim, eles estão falando, nós vamos fazer isso, mas até quando que a gente pode fazer sem que isso não se volte para nós? Então, assim, o Dória está complicado e é bom ele trabalhar bastante, como diz a Zezé. Não vai ser porque fácil. Não vai ser fácil. É incrível, porque assim, a gente sabia que essa história do Dória ter deixado a prefeitura de São Paulo sem ter apresentado qualquer resultado. Ele não apresentou resultado. Com menos de 2 anos, né? É muito... Não dá para se apresentar resultado mesmo. Isso, inclusive, olha, tem cacifado o Haddad. O Haddad tem sido visto com um outro olhar, porque quando o Dória chegou com a proposta dele, de um cara que não é político, de um cara que tô chegando pela primeira vez e vou revolucionar, vou trazer iniciativa privada para dentro do governo. E aí tinha o Haddad lá, que pouco tinha feito e tudo mais. São Paulo olhou com nojo para o Haddad. E depois, com o que o Dória fez, a cidade de São Paulo
começou a falar, pô, mas... Bateu um arrependimento? O Haddad não era tão ruim assim. Vocês sentem isso? Vocês percebem isso? Eu nunca achei o Haddad ruim como prefeito, Não, Zezé, só que eu não morava lá. A população, assim, né? Só que eu não morava lá, por isso que eu tenho que dizer Ele isso. perdeu em todas as regiões. A tua filha, eu acho que gostava do Haddad como prefeito, ela morava em São Paulo, mas tem muita gente que não gostou, que morou em São Paulo e não gostou. Eu conheço gente que adorava também. A minha percepção é de uma leitora, moradora do interior de São Paulo, que gostava das ideias dele. Agora, eu não experimentei o dia a dia do paulistano, que é um pouco diferente. Agora, em relação ao SCAF, Zezé, quando o SCAF vem e começa a dizer que ele vai solucionar, eu acho que o povo de São Paulo está um pouco cansado do PSDB no poder, porque já são 25 anos. E isso, nessa questão de mudança, de experimentar um novo, Zezé, pode ser que seja o que a pesquisa esteja mostrando, né? Não vai ser fácil. Eu estive no SESI, gente, há umas 2 semanas, no final de semana, que a minha filha foi jogar. Eu nunca tinha entrado numa escola do SESI. Zezé, você já entrou? Fantástico. É muito bom. Fantástico, gente, é fantástico. Eu nunca vi, eu não estou falando que é porque ele é presidente, não é claro, isso. claro. É porque tem muito dinheiro, É porque tem muito dinheiro da indústria lá, e não dá para você fazer uma má gestão se tem dinheiro sobrando. Você faz o dinheiro, você faz. E ele Mas, começou assim, a cobrar, né? Que é uma coisa que tá o dando pessoal muito ficou problema, muito mordido com ele. porque não é para cobrar, porque é para ser de graça, porque as indústrias mandam dinheiro justamente para você capacitar aquela criança que não tem condições de pagar, não pode elitizar, não pode, né, Zezé? Então, o que acontece? Mas o que eu vi lá, uma limpeza, uma organização, um negócio assim fantástico, fantástico. Não, o sistema S, tanto o SESC Senat como o Senai e SESI, são espetaculares. São poucas coisas que funcionam muito bem no Brasil. A campanha, a corrida para governador, eu não me lembro. Senac também é fantástico. Eu não me lembro quando o governo de São Paulo teve uma eleição acirrada, pelo menos na fotografia atual, né? 2 assim. Porque, por exemplo, o Alckmin ganhou a primeira eleição com relativa facilidade, a segunda também. Né, a reeleição. Sim, primeiro turno. Agora está muito acirrado. Está ali, quer dizer, é muito pouco provável que tenha uma mudança assim no cenário de que outra pessoa, como o Luiz Marinho, por exemplo, conseguir chegar ao segundo turno. Não dá para falar isso com segurança, mas eu acho pouco provável que isso possa acontecer, porque a campanha é muito curta e aparentemente aí o desenho do tabuleiro está montado, a não ser que aconteça alguma coisa espetacular no meio do caminho. Agora os dois vão ter que comer bastante feijão para ver quem chega na frente e quem depois, no segundo turno, acabe se sobressaindo, né? Mas vai ser assim, briga de foice no escuro.